o menor livro do mundo com as maiores verdades do mundo. Quarta parte. Verdade 58. A história oculta do Egito. Primeira parte. Esta verdade é dedicada a uma das partes deste planeta em que muitas raças extraterrestres tiveram toda a sua atenção e nela intervieram durante milhares de anos. A história desta parte do norte de África é tão grande que devo dividi-la em várias partes para que seja compreendido da melhor maneira. Esta verdade é dedicada com todo o meu amor, minha admiração e meu respeito ao belo lugar que abriga um dos maiores vórtices dimensionais deste maravilhoso planeta, o Egito. Este planeta maravilhoso é um lugar relativamente jovem se o compararmos com outros que são milhões de anos mais velhos no universo. É um lugar muito especial, como mencionei antes. 1 milhão de anos atrás, quando Gaia estava quase pronta para começar a ser um salão cósmico e receber humanidades que vieram a encarnar e evoluir, havia muitas raças interessadas em visitá-la antes que ela fosse autorizada a vir, porque quando um planeta está se formando, não é permitida a visita de ninguém, nenhuma raça pode aproximar-se, muito menos tocá-la. Porque é como um bebê que mal está se formando e por respeito a ele e à vida, ninguém pode contaminá-lo, porque o risco é enorme, a menos que seja necessário visitá-los para ajudar na sua formação ou crescimento. A única raça que tem permissão cósmica para intervir nesta gestação ou formação é a raça das árvores, que agem como um cordão umbilical recebendo informações cósmicas e solares por meio de suas copas, passando por seus troncos e espalhando essa energia por suas raízes para formar o Sol interior. Só que eles podem estar presentes nesse processo de gestação planetária. Exatamente 938 mil anos atrás, havia apenas uma licença para uma raça que pedia ajuda para poder ter ouro e levá-lo à sua atmosfera para que a luz do Sol daquele planeta fosse refletida por estar em perigo de morte. A raça que estou me referindo era uma linhagem de dragões Anunnakis, mas suas intenções não eram ruins. Eles apenas pediram ajuda e foram autorizados a vir apenas algumas vezes para extrair algum ouro. Outras raças descobriram essa visita e sua sede de poder e domínio fez com que mais visitas fossem feitas, mas sem a permissão do eu superior de Gaia. Os primeiros a chegar foram um par de representantes obscuros Anunnaki, que começaram a saquear ouro sem permissão qualquer. Muitas raças com as mesmas intenções decidiram fazer explorações sem permissão, porque quando souberam que este novo bebê planetário seria a glândula pineal, quiseram vir investigar o que havia aqui, que tipo de energia estava alojada, que tipo de materiais solares estavam nascendo e crescendo. Em suma, eles queriam vir e ver se seria o lugar certo para ser capaz de se estabelecer e ser uma fonte de energia para eles. Entre algumas das raças que chegaram obviamente estava presente o réptil, também os luciferinos provenientes de Lira, os arianos, uma casta de grises que estão fora da subjugação de répteis, uma poderosa raça de guerreiros chamada Galactus, uma casta de besouros que pertencem à raça insetoide, entre muitos outros. Vale a pena mencionar que alguns dessas, como Galactus e répteis, foram enviados por uma das raças que os controlam, são uma espécie de povo humano chamado Cthulhus. São os piores inimigos dos felinos, falarei deles mais tarde. Quando a maioria dessas raças chegou, eles começaram a explorar certas partes dos continentes atuais, que não eram como as conhecemos hoje ou como fomos levados a acreditar que eles são. Eles perceberam que havia uma série de elementos que continham energia de um nível muito alto como o ouro das minas africanas, bem como o nível de energia feminina que este planeta emana. Em geral, eles viram que este lugar em muito pouco tempo seria uma mina planetária digna de exploração. Falando em escala planetária, Gaia é como encontrar uma pérola no meio de um oceano ou é como encontrar um oásis no meio do deserto. Gaia naquela época estava completamente coberta de selvas, florestas com árvores com mais de 350 metros de altura e troncos de mais de 75 metros de diâmetro. Tudo era perfeito, a vida que existia aqui era gigantesca, inesgotável.
A quantidade de ouro que estava dentro do planeta e na superfície era enorme, até que alguns decidiram intervir e começar a devastar tudo em seu caminho. Depois de algumas explorações que foram feitas e ao perceber o nível de energia de Gaia, essas raças das trevas começaram uma batalha em níveis atômicos e de energia tão destrutivos que seria difícil para nós imaginar os danos causados. Tudo por querer ficar com o comando e domínio deste novo bebê planetário para poder explorá-lo e extrair todo o possível. Por muito tempo, bombardeios extremamente destrutivos foram realizados em várias partes dos continentes, devastando e exterminando muitas áreas até o último sinal de vida, contaminando as águas dos enormes oceanos, rios e lagos da época com uma espécie de radiação. Depois de um tempo de desestabilização energética do planeta com uma guerra e saques incansáveis nos quais uma espécie de mísseis atômicos intervieram, esta sangrenta guerra planetária foi interrompida, raças cósmicas de amor e luz tiveram que intervir, já que o nível de dano causado foi enorme. Vou dar um exemplo para poder medir os estragos naquela época. Imagine que o planeta fosse um bebê de 8 dias e entre vários criminosos o submeter a punições dolorosas como borrifar com algum solvente para incendiá-lo, produzindo enormes queimaduras e chagas. Foi isso que aconteceu com esse planeta. Os danos causados foram gigantescos. O Eu Superior ou o Eu Sou de Gaia pediram que algumas das raças cósmicas que se dedicam a trazer ordem e neutralizar a escuridão onde são chamados a intervir. A maravilhosa raça felina estava presente, a amorosa raça cetácea também interveio. Muitos representantes pleiadianos, sirianos e arcturianos se juntaram. Essas belas raças e muitos outros uniram forças para acabar com os iniciadores desta batalha sangrenta e absurda. Foi tanto amor que as raças da luz conseguiram reunir, que lograram parar a massacre em questão de segundos. Os escuros foram levados para outro lugar da galáxia para enfrentar seu julgamento cósmico universal, enquanto os belos dragões brancos e todas as suas castas e linhagens vieram e começaram com a reabilitação daquele planeta recém-nascido. Até hoje, os dragões continuam a curar a atmosfera com suas asas. Você que está lendo isto os viu? Sim, isso mesmo, as auroras boreal e austral luzes do norte e do sul, que podem ser vistas nos polos são parte da energia dos dragões da chama verde que continuam a restaurar zonas atmosféricas danificadas. Aquela energia colorida que pode ser vista nos céus estrelados é parte das asas dos dragões. É justamente neste planeta que as raças cósmicas que se uniram começaram a usar o lema Juntos Somos Mais Fortes. A partir daí, tornou-se um de seus códigos mais usados dentro das raças cósmicas de amor e luz. Os danos foram enormes, as bombas lançadas mataram grande parte dos continentes, os atuais desertos do México, América do Norte, América do Sul, Norte da África, Austrália, parte da Ásia, Península Arábica, Jordânia e muitos outros foram extremamente danificados. Eles exterminaram toda a vida que existia lá. Alguns dos desertos costumavam ser oceanos nos quais havia grandes montanhas formadas por ouro puro. A maioria delas foram secas pelas raças sombrias para facilitar a extração de ouro, porque neste planeta onde se encontra mais ouro não está na superfície da Terra, está logo abaixo dos oceanos e dos mares. Uma pequena parte do que sobrou daqueles enormes oceanos foi o que conhecemos hoje como o Mar Morto, que não é realmente um mar, é um lago. O nível de destruição era tal que literalmente não há vida naquele mar ou lago. As raças cósmicas do amor dividiram o trabalho por zonas, algumas como cetáceos, especificamente baleias e golfinhos decidiram ajudar a parte sul da América, um lugar no Peru conhecido como Nazca, os anjos solares parte da América do Sul e do Norte, os felinos norte da África. A bela raça urso e lobo começaram a curar o norte do que hoje conhecemos como Estados Unidos. Alguns pleiadianos se dedicaram a elevar o nível vibracional da atmosfera junto com os dragões. O trabalho de reabilitação estava apenas começando. As raças das trevas foram banidas desta parte da galáxia por milhares de anos.
aproximadamente 450 mil, tempo em que Gaia vem se reabilitando, mas ainda não está 100%, porque o dano que fazemos por estar aqui é enorme. Tem centenas de anos para se recuperar em sua totalidade. Se contribuirmos com ela, podemos encurtar drasticamente o tempo de sua reabilitação.